Antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu quero avisar você que tem sorteio de um agasalho e 2 mantos do Flamengo todo início de mês para aquela pessoa que está no clube de membros, né? Então, o link do clube de membros está aí no comentário fixado, está também na descrição para você entrar, né? E ter também um grupo com a gente no Telegram, vai ter o meu contato, vai falar comigo. Então, esse é o clube de membros do Paparazzo Rubro Negro. Também tem aí no nosso comentário fixado o link da S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado, 50% de desconto utilizando o cupom PAPA na primeira, né, mensalidade na assinatura. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Pois é, muita informação, treino do Flamengo, né? Os treinos não param, o Flamengo já está no penúltimo treino, né? Antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Amanhã treina de novo pela manhã, depois embarca, né, para Curitiba. De Curitiba vai para Fortaleza de novo, já joga de noite, no caso quarta-feira, contra o Fortaleza. O Flamengo vai jogando, né, de 3 em 3 dias. Agora a gente só tem 2 dias de treinamento, para vocês terem uma noção, é uma loucura. Bem, a gente vai mostrar as imagens do treino, os comentários que a gente tem para fazer sobre o treino do Flamengo agora, mas a gente queria passar algumas coisas interessantes para vocês, né? Tivemos o jornalista Alan Abimadi falando que o meio-campista Alan, a gente já trouxe essa informação um tempo atrás, interessaria ao Flamengo. A gente já tinha falado com vocês sobre isso, se tinha alguma coisa ou não. A gente tinha dito que o que passaram pra gente é que não havia negócio em andamento, que era um jogador interessante, mas que não havia negócio em andamento. Ele é aquele jogador do Liverpool que está emprestado, né, ao Fluminense, tem 22 anos. Então, eu procurei saber com algumas pessoas, algumas fontes ligadas ao Flamengo, que passaram para mim que muitos jogadores, a mesma coisa, né, dos jogadores recentes que a gente trouxe aqui também, negando, que são jogadores que são oferecidos o tempo todo ao Flamengo, são milhares de jogadores que o Flamengo recebe indicações, uma série de coisas, e é um jogador, né, que, segundo me passaram, não negocia com o Flamengo. Tem um jogador que eles não desmentem, tá? Que a gente pergunta e eles não desmentem. E que a gente sabe que o contrato encerra no final do ano e está nos moldes de jogador que o Flamengo procura, né, que é jogador justamente que está com o contrato encerrando. Ah, o Alan pode vir parar aqui? Sim, mas no momento não negocia, né? O outro jogador que a gente tinha falado essa semana, o Pity Martinez, que também não negocia. Porém, o que eles não negam e não, em momento algum fizeram questão de falar, não tem a menor chance, esse daí, sempre que a gente pergunta, foge um pouquinho do assunto, é o zagueiro do Santos, o Gustavo Henrique, que marcou um gol no Palmeiras, inclusive, essa semana. Então, o zagueiro Gustavo Henrique é um jogador que interessa, sim, ao Flamengo, pelas informações que a gente busca. Contrato encerra no final do ano e o Flamengo, a gente sabe que quer procurar mais um zagueiro. Então, é uma possibilidade, sim, o Gustavo Henrique. Se fala também em Pedro Rocha, mas o Pedro Rocha, eles também negam, tá? Essa situação de Pedro Rocha, eles também negam. Então, o único jogador que a gente tem para falar hoje para vocês, que não é negado, que não é a garantia nenhuma que o Flamengo vai contratar, mas que não é negado, ele já poderia, inclusive, assinar um pré-contrato, porque o contrato acaba no final do ano, é então o Gustavo Henrique, o xará do nosso amigo Dando Choque lá. Dando Choque, né, cara? É ele mesmo. Enquanto vocês acompanham aqui o treino do Flamengo, tivemos uma declaração aí do Eduardo Bandeira de Melo, o ex-presidente do Flamengo, que está viralizando aí, né, que dá conta justamente de um valor de 10 milhões de euros que o Flamengo receberia pela venda do Paquetá, um valor aí surpresa, né, talvez para a gente, mas não para a diretoria, que já deveria saber dos termos do contrato, que seria o seguinte: caso o jogador alcançasse determinado número de partidas, né, ele ainda alcançasse também um número de convocações e tudo mais, né, partidas como titular, no caso no Milan, o Flamengo receberia não 35 e sim 45 milhões de euros. Né? Então o Flamengo pode estar recebendo aí cerca de 44 milhões, 45 milhões de reais aí nos próximos dias, segundo essa informação que está circulando aí do Bandeira de Melo. Então, vamos falar aqui uma outra informação, né, que o departamento jurídico do Flamengo notificou um patrocinador solicitando a rescisão. É justamente o caso da Universidade Brasil. A gente vem falando com vocês aí de um tempo para cá, toda aquela situação, né, que aconteceu envolvendo fraude no FIES, aquela coisa toda. E aí o Flamengo então, né, já tem, né, uma empresa para substituir.
Eles aguardam aí essa resolução, essa rescisão com a Universidade do Brasil, que fica aqui no uniforme do Flamengo, para poder então anunciar o novo patrocinador. A gente já vai mostrar o treino do Flamengo, mas a gente está vendo muita gente falando de matemática, de chances do Flamengo de ser campeão, e tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, a chance do Flamengo ser campeão, segundo matemáticos aí, é de 85%. Faltam 14 jogos e seriam necessárias mais 8 vitórias. Ou seja, o Flamengo poderia perder 6 jogos e ganhar 8, que ele seria campeão. Mas há quem diga, né, um 57% de aproveitamento. O Flamengo está com um aproveitamento altíssimo, próximo dos 80%. Uma coisa rara no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo precisa de 57% de aproveitamento, né? Vai cada vez diminuindo mais o aproveitamento que o Flamengo precisa para ser campeão. Ele precisa de 57 para ser campeão, né? E para certeza absoluta seriam esses 79 pontos. Porém, é provável, né, que com 7 vitórias das 14, ou seja, 50% de aproveitamento, metade das 14, o Flamengo consiga com 76 pontos ser campeão. Então, lembrando que faremos 8 jogos em casa, né? E temos um 9º jogo no Rio de Janeiro com o Botafogo. Então são 9 jogos no Rio de Janeiro. Esse com o Botafogo, mando do Botafogo. Mas são 9 jogos aqui que o Flamengo teria que ganhar 7, talvez mais um empate, mas 7 jogos aí para se sagrar campeão do Campeonato Brasileiro. E também, né, tem agora 2 jogos para ser campeão da Libertadores. Tem que empatar sem gols com o Grêmio e depois, né, disputar uma final ou com o River ou com o Boca em campo neutro em Santiago. Tem mais algumas coisas para a gente passar para vocês aqui que eu acho interessante, né? Algumas situações com relação a sinalizadores, né? O Flamengo está muito preocupado com a situação de sinalizadores, então a gente avisa vocês, as organizadas também estão muito preocupadas. Eu conversei com algumas pessoas da Jovem, da Raça, eles estão muito preocupados, né? Apesar de ainda estarem punidos, o pessoal da Manguaça também, que está sempre fazendo uma grande festa, que o torcedor não leve sinalizador para o estádio. O Flamengo já foi punido, pode ser punido de novo. Vocês sabem que com o Flamengo é 2 pesos, 2 medidas, enquanto os outros pagam uma multa pequena ou nem multa pagam, com o Flamengo vai pagar multa, vai ter ainda portão fechado, vai ter uma série de coisas. Não leve, eu sei que os caras usaram lá, o Grêmio usou sinalizadores daqueles que voam para fora da arquibancada. Não leve, gente. Não, a gente não precisa disso, não façam isso, tá? Através do pedido direto do Rodolfo Landim e do BAP, as torcidas organizadas do Flamengo não utilizarão sinalizadores nas arquibancadas do Maracanã no jogo de volta pela Libertadores contra o Grêmio, tá certo? Então a informação chegou aos representantes das torcidas e com uma solicitação também da Conmebol. Para o clube não ter possíveis problemas na negociação, não receber punição da Conmebol e do BEP, tá? Não punir as torcidas, os representantes acataram com a decisão. Lembrando que a Conmebol tem interesse em ter o Maracanã como sede da final da Copa Libertadores do ano de 2020. Isso seria importantíssimo. Imagina o Flamengo, né, que já está... Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, já vou falar sobre isso, a chance de Libertadores do Flamengo, independente do título. O Flamengo podendo disputar Libertadores, imagina sabendo que a final é no Maracanã em 2020. Nossa Senhora! E já vem conversando com os representantes, né, do Flamengo, já que o mesmo cuida da gestão do estádio. A informação chegou aos representantes das torcidas ontem, né? E na verdade foi no dia 9, como uma solicitação da Conmebol, né? E aí é o seguinte, de qualquer forma a expectativa é de fazer uma grande festa, Maracanã, lógico, completamente lotado. Gente, então é muito importante, tá? A gente sabe o quanto o Flamengo é punido por bobeira e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou chateado também com uma outra situação, que é o árbitro que foi escolhido para esse jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. É o Braulio da Silva Machado. O Gaciba, todo mundo sabe que é gremista, né? O Flamengo enfrenta o Grêmio na Libertadores, quem sabe desestabilizar o Flamengo no Brasileiro não seja um caminho. O Gaciba colocou o Braulio, aquele do jogo lá com o Palmeiras, na Arena Palmeiras, lá no Allianz, que ele terminou o jogo quando o goleiro era um jogador de linha, terminou rapidamente o jogo, que não expulsou o Felipe Melo naquela entrada no Vinícius Júnior. É o Braulio, o mesmo Braulio que não deu um pênalti para o Flamengo contra o Grêmio naquele jogo 3-1 aqui no Maracanã. É esse Braulio que vai estar, né? E ainda para completar, gente, uma outra informação aqui. Olha só quem vai ser o VAR. Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral. Os juízes são de Santa Catarina, né? Num jogo contra um time do Paraná, que é cidade vizinha, estado vizinho.
O árbitro e os bandeirinhas, todos de Santa Catarina, estado vizinho, sul do país, tudo ali está em casa. Vocês sabem como é que funciona. É a mesma coisa que pegar e botar um uruguaio para apitar jogo do Flamengo contra time da Argentina, entendeu? Para completar, o VAR é de São Paulo, Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral. O VAR é de São Paulo, o Flamengo disputa o título justamente contra os times de São Paulo. Então, gente, a gente vai só pontuando e mostrando para vocês o que o Gaciba está escolhendo, né, de arbitragem para o Flamengo. Aí eu tinha falado para vocês que eu ia falar sobre a questão das chances, né, de Libertadores. O Flamengo já tem quase 100%, é 99,999 de chance de ir para Libertadores, tá? A probabilidade de título, eu já falei para vocês que está na casa dos 85%, e tem quem diga que já está na casa de 94%. Falam que Santos e Palmeiras vêm com 2,4 e 3,4. No caso, o Santos 2,4, Palmeiras 3,4. E aí Corinthians e São Paulo com 0, alguma coisa, tá? Então, chance de Libertadores, Flamengo quase 100%, o Santos 97,8% e o Palmeiras, apesar de estar atrás do Santos, 98,8%, né? E aí, rebaixamento. Já esses times aí praticamente zero a chance de rebaixamento. Então, gente, o Flamengo já garantido praticamente na Copa Libertadores da América. Essas são as informações. Uma outra coisa para a gente falar, já que a gente está falando dos times campeões, né? A gente fez um levantamento aí sobre essa questão que faltam aí praticamente 7, 8 vitórias aí, ou 7, um empate. E aí o seguinte, o número de vitórias dos campeões. A gente tem aqui, ó, em 2011 o Corinthians campeão com 21, em 2012 o Fluminense campeão com 22, em 2013 o Cruzeiro 23, depois Cruzeiro 24, Corinthians 24, Palmeiras 24, Corinthians 21, Palmeiras 23. O máximo que um campeão ganhou, teve de vitórias no Brasileiro foi 24 para ser campeão, né? E aí a gente já está com 17 vitórias e faltam 14 jogos, ou seja, mais 7 vitórias a gente já bate essas 24 vitórias. Então, cara, esse Flamengo do Jorge Jesus vai conseguindo números aí incríveis, né? E a gente vai vendo que as coisas estão caminhando para um final feliz. Ali o Lincoln fazendo um trabalho já no campo, né? A gente está acompanhando aí os jogadores que estão se recuperando. O Lincoln é um deles, né? Tem o Diego também, que a gente vai ver se está por aí. Arrascaeta, Felipe Luiz. Felipe Luiz que teve aquele problema no joelho, mas não chegou a fazer cirurgia. Já o Arrascaeta teve que fazer a cirurgia, né? Uma pequena cirurgia. E tem trabalhado internamente na bike. Já o Lincoln já está no estágio mais avançado, né? Ali o Mister comandando a galera, né, que está no campo. A gente já confirmou aqui que todos os jogadores estão mesmo no regenerativo, junto com Arrascaeta, Felipe Luiz e Diego Ribas. Aqui no campo só o Lincoln, que a gente já mostrou para vocês. E interessante a gente falar para vocês sobre esse jogo com o Atlético Paranaense, que o técnico Thiago Nunes, né, vai ter muito provavelmente 7 desfalques, né, para escalar o time contra o Flamengo. O goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães, que estão com as seleções principais e olímpica, respectivamente. Outros desfalques, né, são por lesões, o meia atacante Nicão, né, os zagueiros Lucas Halter, também o Pedro Henrique, Bambu e também o lateral direito Jonathan, estão fora do confronto. Então, galera, são 7 desfalques aí do Atlético Paranaense.